Graça e paz, queridos. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e o que neles adora, e os que nele adoram. Senhor, nesse momento, nós queremos derramar a nossa alma diante do Senhor. Pedir a Ti que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, ser abastecidos com o conhecimento que flui da Sua palavra. Nós somos pecadores e necessitamos da Tua direção. Nós somos pecadores e necessitamos da Tua voz. Auxilia-nos nesse momento, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Aqui nessa parte, o que vai acontecer? Deus vai dar para o autor, no caso João, bom dia, meu filho, Bom dia. Uma vara para que ele possa medir o templo. Para que serve essa vara de medição e para que Deus pediu para João medir o templo? Essa medição ela tem uma finalidade: separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Ok? E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque aquilo que está fora do templo é dos gentios, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E dareis poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, aparece duas expressões numéricas, no caso, 42 meses e 1260 dias. E aparecem duas testemunhas que profetizarão, por 1260 dias. Vamos lá. Esses 42 meses é um espaço de aproximadamente 3 anos e meio. E esses 1260 dias é um período aproximadamente de 3 anos e meio. E aqui aparecem duas testemunhas. Então, esse tempo, existem opiniões diferentes sobre este tempo, né? A maioria dos cristãos acreditam que esses 42 meses, esses 1260 dias, estes 3 anos e meio, está se referindo ao período da grande tribulação, né? Vai vir sobre o mundo uma grande tribulação, sobre todo o mundo uma grande tribulação. Então, esse período pode estar se referenciando a este tempo, esses 3 anos e meio, que é uma metade de uma semana, ou seja, metade de 7, 3 e meio. Na leitura de Daniel, nós temos um plano de Deus que ocupa 70 semanas, né? Então, na 70ª semana, que é uma semana de anos, uma semana seria referente a 7 anos. Então, 3 anos e meio, ou seja, metade de uma semana. Então, pode estar se referindo ao período da grande tribulação. E pode estar se referindo também ao tempo de Jesus, ao espaço entre a ascensão de Jesus aos céus e a descida de Jesus à terra, que é a sua segunda vinda, seu segundo advento. Então, existe pelo menos duas maneiras de nós interpretarmos este texto. Esse texto pode estar falando do período da igreja, do período de Jesus, desde a sua ascensão até a sua vinda, ou pode estar se referindo à grande tribulação que há de vir sobre o mundo todo. Beleza? Então, existem duas testemunhas aqui que elas vão profetizar nesse período. Ok? Quando a gente lê o texto dá para nós
todas as informações que são necessárias para a nossa fé. Tudo que é necessário para que nós possamos crer está no texto. Todos os detalhes sobre o ministério das duas testemunhas está no texto. Ok? O que vai acontecer está no texto. Se você vai ler, todo mundo vai entender. Agora, quem serão estas duas testemunhas? Existem inúmeras teorias para definir quem são essas duas testemunhas. Eu posso ter uma opinião, você pode ter uma opinião, o seu vizinho pode ter outra opinião. Porém, as opiniões que a gente tem sobre essas testemunhas, elas são tanto quanto que irrelevantes diante da opinião dos homens de Deus que estudaram esse texto durante muitos anos. Ok? Você tem a opinião de Orígenes, você tem a opinião de Agostinho, você tem a opinião de São Tomás de Aquino, a opinião de Calvino, a opinião de Schleiermacher, a opinião de Barth. Esses homens que estudaram o texto, os escatólogos que estudam escatologia, né, eles têm uma opinião muito mais relevante que a nossa. Por mais que tenhamos uma ideia sobre quem que será essas duas testemunhas. Eu acho que é fulano, ciclano, beltrano. Eu acho que é um personagem da Bíblia, eu acho que não é um personagem da Bíblia. As nossas opiniões, elas nada são diante da opinião de pessoas que passaram a vida inteira estudando esses textos. Então esses teólogos, eles têm algumas teorias que nós vamos apresentar aqui nesta aula, né? Então a primeira teoria é que pode ser 3 pessoas que, segundo a Escritura, aparentemente não conheceram a morte. Quais são essas 3 pessoas? Enoque, Moisés e Elias. Lembra que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Moisés, quando estava preparando o povo para entrar na terra da promessa, Deus chamou ele para o monte e recolheu ele. A gente não sabe se ele morreu de fato. Elias, quando estava no seu ministério, ele subiu para os céus em uma carruagem de fogo, lembra? Quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração, aparecem 2 indivíduos para ele, Moisés e Elias. Então, os estudiosos acreditam que pode ser Enoque e Moisés, Enoque e Elias, Moisés e Elias. Ou seja, 2 destes 3. É possível que essas pessoas não tenham experimentado a morte, estejam diante de Deus em uma realidade cujo qual a gente desconhece, e no período da grande tribulação eles estejam sobre o mundo? É possível, é uma teoria que muitas pessoas acreditam. A segunda teoria é que pode ser 2 homens, 2 mulheres de Deus, que estarão vivos no período da grande tribulação. Pode ser uma pessoa qualquer. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu pastor, o seu líder da igreja. São homens de Deus que vão estar vivos nesse período de grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Uma terceira linha diz que é o seguinte: essas 2 testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, é uma figura de linguagem para falar do poder e da ação do Antigo, o poder e da ação do Novo Testamento. E a última teoria é que essas 2 testemunhas é a igreja, né? Mas não existe uma igreja, existe uma igreja. Mas tem uma passagem que Jesus manda os seus discípulos fazer a obra missionária e ele pede para que esses discípulos vão de 2 em 2. Né? Então esses teólogos pegam aquela passagem onde Deus mandou 2 testemunhas evangelizar lá na região de Samaria, né? E pode ser uma alusão a essas 2 testemunhas. A gente não sabe. Pode ser, número 1, Enoque e Moisés. Número 2, Enoque e Elias. Número 3, Moisés e Elias. Número 4, algum crente nominal. Número 5, a igreja. Número 6, o Antigo e o Novo Testamento. Pode ser essas 6 coisas. Não importa para nós quem são. O que importa é que essas testemunhas têm uma coisa para fazer, um ministério para fazer. E observa que eu falei para vocês na última aula que o ministério das testemunhas é o chamado de João para comer o livro
está dentro de um hiato onde Deus vai anunciar o que acontecerá quando tocar-se a sétima trombeta. O mesmo aconteceu quando Deus abriu os 7 selos. Entre o sexto e o sétimo selo houve uma espera de algo grandioso que iria acontecer. Então João está narrando essas coisas e mostrando para nós o que o ministério dessas duas testemunhas fará. Então o que eles falam? Olha, eu darei poder às minhas testemunhas. Pode ser o Evangelho, pode ser ao Antigo Testamento, pode ser a igreja, pode ser um crente nominal, pode ser Moisés, pode ser Enoque, pode ser Elias. Poder às minhas duas testemunhas, elas profetizarão durante 1060 dias, ou seja, o período da grande tribulação, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra, do Deus da terra. E se alguém lhes fizer algum mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe fizer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, essas duas testemunhas, elas têm o poder de Deus para vencer todo o que lhe intenta o mal. Todo o mal que vem sobre essas duas testemunhas não será capaz de destruí-las. Serão indestrutíveis por um determinado tempo. Ok? Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Igual Elias, né? Lembra que Elias profetizou sobre a nação de Israel e ficou sem chover durante 7 anos? Lembra disso? Observa um detalhe. Elias não profetizou conforme a sua palavra. Elias não disse assim, ó, vai ficar sem chover durante 7 anos porque eu quero. Elias está profetizando isso lá no Antigo Testamento porque ele tem sobre si a profecia de Deuteronômio que fala que se o povo não cumprir os desígnios de Deus, não choverá sobre a terra durante um período. Deus traria um céu como que de bronze sobre a terra, ou seja, uma figura de linguagem para expressar que vai ficar um tempo de seca. Então, quando Elias profetiza, ele não profetiza porque ele tem poder. Ele profetiza porque a Escritura dá para ele a legalidade de fazer aquela profecia, porque ele é um profeta de Deus chamado por Deus. A mesma coisa vai acontecer com essas testemunhas, ok? Existe uma autoridade para essas testemunhas para fazer este sinal sobre os céus. Não chova nos dias da sua profecia. Continuando aí, ó. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Ou seja, essa testemunha recebeu de Deus o mesmo poder que Deus recebeu de Elias. O mesmo poder, na verdade, o mesmo poder que Elias recebeu de Deus e o mesmo poder que Moisés recebeu de Deus para fazer esse tipo de sinal. Pode ser Moisés? Pode. Pode ser Elias? Também pode. Pode ser uma testemunha qualquer? Também pode. Isso pode estar falando da ação do Evangelho? Também pode. E pode estar falando da ação da igreja sobre a terra? Também pode. E pode ser também um crente nominal na época da grande tribulação. O que é importante é você entender que essas pessoas terão sinais para fazer o que Elias fez no seu tempo e que Moisés fez no seu tempo. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então agora, João vai falar dessa besta que vai fazer guerra contra as testemunhas. Essa besta que vai subir do abismo. É a primeira vez que a palavra besta aparece no livro do Apocalipse. Ok? Eu falei para vocês aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, a gente está lendo bastante e apresentando o estudo do livro. E é a primeira vez que aparece essa expressão, besta. O que é uma besta? Uma besta, essa palavra, ela não tem um entendimento simples na nossa geração hoje, né? Porque as pessoas falam assim, uma pessoa tola já, você é um besta. Tem um carro hoje que chama besta. Mas besta aqui no texto bíblico é um animal feroz. Ou seja, um animal feroz vai subir do abismo, vai fazer guerra contra as testemunhas e vai matar
as testemunhas. Ou seja, isso pode estar se referindo a esses dois crentes nominais que vai morrer, a Moisés e Elias que vai morrer, a Moisés e Enoque que vai morrer, ou muitos da igreja que serão destruídos pela besta, ou a ação da besta será tão impactante sobre a terra que as pessoas não vão ouvir o Evangelho, não vão ouvir o Antigo, não vão ouvir o Novo Testamento. Todas essas interpretações são possíveis, está entendendo? Então Deus vai dar à besta poder para vencer as testemunhas e vai dar à besta poder para matar as testemunhas. E quando essas testemunhas morrerem, jazerá o corpo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Qual é a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e que espiritualmente se chama Egito? Onde o seu Senhor também foi crucificado, Jerusalém, né? Deus está denunciando os crimes de Jerusalém. Ou seja, esse povo, o povo que morava lá em Jerusalém, essa cidade, né, é tão pecaminosa que a gente chama ela de Sodoma. Deus chama Jerusalém de Sodoma porque comete os mesmos pecados que Sodoma cometeu. Chama essa cidade de Egito porque comete os mesmos pecados que o Egito cometeu. E além do mais, essa cidade foi a cidade cujo qual os habitantes crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está falando da própria Jerusalém. Os corpos das duas testemunhas serão estirados sobre a Jerusalém. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aí agora, quando você chega nessa parte, fica muito difícil você defender o pressuposto de que as duas testemunhas é o Evangelho e o Antigo Testamento e é a igreja. A igreja é mais fácil, né? Ou seja, muitas pessoas podem ter morrido. Ou seja, você pode fazer uma linguagem figurada sobre a igreja mostrando que essas pessoas morreram. Mas agora, quando você chega nessa parte, fica muito difícil defender a tese de que as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Ok? Mas é óbvio que as pessoas que defendem que essas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento fazem uma leitura alegórica do livro do Apocalipse. Ok? A gente aqui, em vários momentos, alegorizou coisas do livro do Apocalipse. Mas tem coisas que dá para entender do ponto de vista literal, né? Se o sentido literal faz sentido, não busque outro sentido. Ok? E depois daqueles dias, daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ou seja, qual que é a ideia do ministério das duas testemunhas? É que é Deus que permite que essas testemunhas caem, e é Deus que permite que essas testemunhas se levantem. Que elas caem e se levantem. É Deus que dá poder às suas testemunhas para cair a hora que Deus quiser que elas caiam e para erguer a hora que Deus quiser que elas se ergam. Porque Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor dos seres humanos, Ele é o Senhor das instituições, Ele é o Senhor de todas as coisas. Essa é a ênfase do texto. Filhote, desliga lá para nós. Essa é a ênfase do texto. O poder de Deus sobre as suas testemunhas e o poder de Deus na vida daqueles que estão se opondo às duas testemunhas. É Deus que decide a hora que os seres humanos terão poder contra eles e a hora que os seres humanos não terão poder contra eles. E ouviram uma grande voz dos céus que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Ou seja, lembra que eu falei? Relâmpagos, terremotos e trovões estão anunciando o juízo de Deus.
e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então, quando ele apresenta o ministério das duas testemunhas, mostra que as duas testemunhas profetizam durante um período, ok? Mostram que as testemunhas não têm poder, que a morte não tem poder sobre elas, que os poderes desse mundo não têm poder sobre elas, mas que em um determinado momento Deus vai deixar com que os poderes desse mundo destruam as testemunhas, e num determinado momento Deus vai ressuscitar essas duas testemunhas, e num determinado momento essas testemunhas subirão aos céus. E quando elas subirem aos céus, João vai retomar, vai finalizar o segundo ai e vai começar o terceiro ai. Ou seja, lá no capítulo de número 9, né, fala sobre os 3 ais que viriam sobre a terra. No capítulo 8, na verdade. O capítulo 8, verso 13. Ai, ai, ai dos que habitam a terra por causa das outras vozes das trombetas que serão tocadas. Então, esses dois capítulos, né, na verdade, o capítulo 10 mostra a ação de João diante do anjo, recebendo o livro. E a ação das duas testemunhas, a narração do que vai acontecer com as duas testemunhas, é uma preparação do último ai, que seria a última trombeta que vai ser tocada. E essas palavras estão mostrando para nós somente uma coisa, que nós temos que temer a Deus. Porque é Deus que chama os profetas para comer o livro que é doce na boca e é amargo no ventre. E é Deus que dá poder para nós pregarmos o evangelho e termos sucesso na pregação do evangelho. Pregarmos o evangelho e não termos sucesso na pregação do evangelho. Tirar a nossa vida quando a nossa vida tiver que ser tirada e nos ressuscitar quando Ele quiser que sejamos ressuscitados. Então esse texto só revela para nós a glória de Deus e a magnitude de Deus sobre a nossa vida. Porém, há aqui uma possível interpretação de que no período da grande tribulação, Deus enviará 2 testemunhas poderosas, 2 homens de Deus poderosos, para fazer esses sinais maravilhosos sobre a face da terra. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a 7ª trombeta, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e que você fique em paz e que essas palavras possam trazer instrução para a sua vida e, acima de tudo, temor e consolo ao seu coração. Um beijo.